De volta com o nosso Revista Mais, e o assunto de agora é o seu direito como consumidor quando o tema é serviço delivery. E dá trabalho, hein? Meu Deus do céu, o advogado Fabrício Poçocco está aqui comigo e vai nos falar um pouco sobre esse tema. Deve estar trabalhando muito. Bastante, graças a Deus a gente tem trabalhado bastante, até mesmo para poder levar aí essas informações, né, às pessoas nas redes sociais, na própria televisão, porque realmente vários problemas acabam acontecendo e os consumidores acabam não sabendo quais são os direitos deles. Eu acredito. Vamos começar pelo mais complicado. A gente às vezes compra alguma coisa e o prazo não é atendido. O que a gente faz? Quando a gente faz uma compra, por exemplo, de uma pizza, um sanduíche, alguma coisa, e isso efetivamente acaba não chegando no tempo correto, é importante que a gente saiba que existe a possibilidade de você, consumidor, tanto cancelar o pedido, objetivamente, sem nenhum custo, né? Ou mesmo recusar esse pedido. É importante que quando a gente tem essa questão de tempo, o fornecedor do produto, ele sempre precisa, na verdade, dizer para você o tempo de espera. Então, antes de eu concluir a minha compra, eu preciso perguntar quanto tempo ela vai demorar para chegar. Exatamente. Boa. Se o fornecedor não falar isso automaticamente, você pergunte. Anote o nome da pessoa, anote o horário do seu pedido, tudo objetivamente. Porque se isso demorar um pouco mais e para você não for conveniente uma situação como essa, como por exemplo, o seu pedido não chega no tempo, o seu pedido vem bagunçado, vem frio, não entregam aquilo que efetivamente foi combinado. O que você viu na foto. Exatamente. Né? Você pode, na verdade, fazer o cancelamento sem nenhum custo, isso é importante que se diga, ou você pode fazer a reclamação para que se troque esse pedido. Agora, onde que eu faço essa reclamação? Vamos imaginar que aconteceu isso comigo, eu pedi um sanduíche e aí o sanduíche chegou todo bagunçado. Aonde eu reclamo? A gente, primeiro, a regra é que você reclame com o próprio fornecedor, porque muitas vezes ele acaba vendo o problema e acaba trocando isso e você acaba consumindo ali a sua refeição, o seu sanduíche sem nenhum tipo de problema. Caso isso não venha a ocorrer, é importante que você lembre que você pode fazer uma reclamação no próprio aplicativo, caso a compra tenha acontecido por um aplicativo, ou você pode fazer a reclamação no Procon, em alguns sites da internet, como por exemplo o Reclame Aqui, ou até mesmo em um outro site chamado consumidor.gov.br. Consumidor.gov.br. Isso, são canais que a gente pode fazer essa reclamação, que são bem interessantes no que diz respeito à própria situação do fornecedor. Entendi. Vale lembrar que por força de lei, objetivamente, esses comentários que são feitos, essas reclamações que são feitas, elas não podem ser apagadas antes de serem respondidas ou resolvidas. E isso vai ajudar nas próprias plataformas eletrônicas que outros consumidores não se vejam com o mesmo problema. Eu posso, de repente, baseado em algum ocorrido, entrar com uma indenização de danos morais e materiais? Olha, tudo depende da situação. Vamos pensar, por exemplo, que você pediu um sanduíche e que esse sanduíche não chegou legal, né? Talvez você fazer uma reclamação pedindo danos morais ou danos materiais por isso, é muito comum que o judiciário não vá atender. Imagina, eu cheguei e falar, olha, eu tive dano moral porque meu sanduíche chegou torto. Até mesmo vai parecer um mero aborrecimento do cotidiano, Claro. do dia a dia. Agora, vamos imaginar diferente. Vamos imaginar que você encomendou a sua ceia de Natal para um determinado lugar e você ficou esperando e essa ceia de Natal não foi entregue. Foi entregue de uma maneira totalmente bagunçada, esqueceram os produtos que tinham colocado, que você tinha pedido, os pratos que você tinha selecionado. Você pediu uma ceia de Natal para 20 pessoas e o que entregaram não comem 5. Isso tudo já causa um transtorno muito maior. Imagina. Efetivamente você vai ter um problema em relação a isso. Nesse caso específico, eu acredito que o Poder Judiciário vai observar essa situação toda e pode acontecer de qualificar um dano moral a você. Os valores nós geralmente não sabemos, porque fica ao critério do Poder Judiciário fazer esse valor. E baseado também no seu dano, né? Exatamente. Cada dano tem o seu que valor. é o mais importante. Né? Cada dano tem o seu valor. Olha que interessante, as cláusulas como não possuímos responsabilidade sobre atos de terceiros são inválidos? Isso é inválido. Então vamos tentar explicar o que acontece. Tá. Geralmente as pessoas, quando fazem os pedidos por aplicativo, né? Todo aplicativo no final, lá que você faz o seu pedido, maioria, exatamente. Né? No final vem lá aparecido, não nos responsabilizamos por situações com os fornecedores de terceiros, aquela coisa toda. Todavia, é muito comum que esse aplicativo, na verdade, ele acabe ganhando um valor por intermediar a compra.
ele acabe, na verdade, ganhando por esse serviço de intermediação. Nesse caso específico, o aplicativo também passa a responder pelos prejuízos que você vier a ter. Então, vamos imaginar aquele exemplo que a gente estava falando a respeito da ceia de Natal. Então, imagina, na verdade, que você encomendou a ceia por um determinado aplicativo num determinado estabelecimento. Tudo isso acabou acontecendo de uma maneira complicada, de uma maneira errada. Você não recebeu isso, ingressou na justiça pleiteando danos morais e materiais. Nesse caso, tanto o fornecedor da sua ceia quanto o aplicativo, se tiver ganho aí dessa intermediação em termos de comissão ou dessas situações todas, também acaba respondendo. Então vamos por um outro lado. O que o consumidor deve observar no momento em que ele está solicitando ou fazendo algum pedido por um aplicativo? Talvez a primeira coisa mais importante é saber objetivamente aquilo que ele está pedindo e verificar, e isso é muito importante também, quais são aqueles comentários, aquelas informações que são colocadas, para saber se existe problemas ou não em relação a isso. Segundo, também é importante que o consumidor, algo que nós não temos o hábito de fazer, mas dê aquele print na tela, aperte o celular como se fosse gravar aquela foto específica, para que a gente tenha objetivamente essas informações, caso haja a necessidade de se utilizar para algum problema, um eventual processo, alguma reclamação perante um órgão de defesa do consumidor, o PROCON, ou qualquer coisa que o valha. E importante também, nesse comunicado, observar questões que envolvem prazo de entrega, questões que envolvem o que está sendo pedido, se aquilo que você está pedindo objetivamente é aquilo que está aparecendo, fazendo a correspondência entre o seu pedido e aquilo que está aparecendo no aplicativo. E quando chegar a entrega, o importante é que você, antes de deixar somente receber o pacote e deixar o entregador embora, você na verdade confira tudo direitinho, porque é a partir dessa conferência que todos os seus direitos passam a valer. Se você observar que não foi entregue alguma coisa, você pode solicitar que isso venha se entregar depois. Ou, objetivamente, se aquele sanduíche estiver bagunçado, se aquela comida estiver bagunçada, é importante que você possa cancelar ali também esse pedido, e isso sem custo nenhum para o consumidor. A gente tem que lembrar também que é importante que todos os pedidos que são feitos por telefone ou fora do estabelecimento também podem ser cancelados de uma maneira objetiva, com seu direito de arrependimento. Olha, muitas vezes pode acontecer, por exemplo, de aquele produto, aquele sanduíche, aquela pizza, ou enfim, o que você pedir, sair perfeito do restaurante, né? O que acho que geralmente acontece. Sai perfeito do restaurante e no meio do caminho, por algum motivo, a pizza vira, o sanduíche cai, enfim, né? E aí, de quem é a culpa? A responsabilidade continua sendo do fornecedor. Nós, na verdade, quando fazemos essa aquisição, vale lembrar que geralmente, quando se faz a aquisição, você paga o produto e também paga uma taxa de transporte, não é? Aquele valorzinho para poder fazer a entrega. Nós sabemos que muitas pessoas dizem que essa taxa, na verdade, é ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor. E é ilegal? Em tese, sim. Mas o valor economicamente é tão pequeno que muitas vezes não vale a pena você discutir, porque você está pagando alguma coisa a mais por essa entrega. Objetivamente, o consumidor tem que observar se ele tem interesse ou não brigar por isso. Uma coisa importante também é que acho que em todos os aplicativos você pode dar nota. Sim. Né? E isso, antes de você adquirir algum produto, você pode, naquele momento, ver a nota daquele aplicativo. Por isso que é importante, porque quando você dá a nota nesse aplicativo, você faz as reclamações nesse aplicativo, por força de legislação, isso não pode ser eliminado sem que tenha sido respondido. As pessoas podem, na verdade, consultar isso. Nós, como consumidores, quando observamos um comentário que não seja muito agradável sobre a forma, o transporte, você já aquilo pensa que é duas feito, vezes antes de fazer exatamente. o seu pedido, né? Agora, talvez o mais importante é lembrar que a minha crítica, quando eu faço, ela tem que ser uma crítica específica do serviço. Eu não posso, na verdade, fazer aquela crítica que muitas vezes acontece, das pessoas acabarem xingando o fornecedor, falando algumas bobagens na rede social, porque isso, na verdade, pode virar contra você mesmo, consumidor. É verdade. Você tinha direito naquilo que você estava fazendo, mas de repente, por uma atuação como essa, acabou aí causando um problema. Muito bem. Adorei conversar com você, Fabrício. Olha, eu também, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Esclareceu bastante as minhas dúvidas, espero que a sua também, né? Mas se você tiver interesse em saber mais sobre o assunto, acesse o Instagram do Fabrício, eu vou colocar aqui na tela para vocês seguirem. Não, o Instagram não, o site. Isso. Site Pozoco.com.br. Pozoco com 2 Cs. Isso, posocco.com.br. Pozoco.com.br. Sucesso para você, viu? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.
obrigada. Acabou, gente, mas amanhã tem mais. Olha que maravilha. E lembre-se que você pode acessar toda a nossa programação dentro do nosso canal do YouTube, TV Mais ABC Oficial. Aproveite, curte a nossa página, se inscreva e lembre-se de acionar o sininho. Aquele sininho que fica lá em cima, se faz tim, 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 tim. Aí você vai receber as notificações da nossa programação. Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.